gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Martins e a gente está essa semana com a Semana da Consciência Negra, né? Com o subsídio aí da Lei Aldir Blanc. E hoje a gente tem a presença aqui do nosso querido Babalorixá Rumbone Fernando de Oxóssis, para falar um pouquinho da história do candomblé no país, junto com essa nação que trouxe aqui pra gente no nosso país, né? E tirar algumas dúvidas dessa religião que é afrodescendente, não é mesmo? Só bênção. Oxóssi abençoe. Por ter aceitado o convite, né? E vamos deslanchar a nossa entrevista hoje. Oxóssi abençoe a benção. Abençoe a benção também. Boa noite, muito prazer de estar aqui hoje, né? Agradeço o convite e estamos aí. Em primeiro lugar, quero agradecer o Marquinho Rodakeviski, o nosso secretário da Cultura aqui da Estância de Bitinga, né? Da Prefeitura. E dizer que a Lei Aldir Blanc, né, ela veio para subsidiar aos artistas, né, de todo o país aí durante a pandemia. É um respaldo que a gente teve, né, que a gente tem e que faz muito bom para a gente poder abranger outras falanges, outras fases também de todos os artistas, para a gente poder se reinventar. Rumbono, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer: o que significa rumbono dentro do candomblé hoje? Rumbono significa sacerdote, né? Ele é o babalorixá da casa também, né? Então, assim, o rumbono é aquele que veio para orientar, é o sacerdote. Um líder. Isso, um líder espiritual, vamos dizer assim. Entendi. Hoje o senhor tem seu ilê, sua casa? Sim, tenho. Como que funciona? Qual é a sua trajetória dentro do candomblé? Como que o senhor conheceu o candomblé? Né? Como que o candomblé entrou na sua vida? Desde muito criança. Na verdade, minha mãe, ela era umbandista, né? Ela tinha um terreiro de umbanda. E já dentro da barriga da minha mãe, vamos colocar assim, né? Que minha mãe era grávida de mim, ela dava as consultas espirituais dela com as entidades dela de umbanda. E então eu cresci já nesse meio, que os meus antepassados, bisavós, né, meus avós, já eram da Umbanda. Aí, há 20 anos atrás, eu vim morar aqui em Bitinga, na casa de Babatemi Jurandir, de Oiá, que foi o meu iniciador, ele que me iniciou para a religião, para o Orixá Oxóssi, né, para o Vodum. E fui iniciado no Iliacé Seja Oiá Ibé, pelo Babatemi Jurandir, junto com o Dotel Midi Oxum, né, do Iliacé Seja Nascer, né, do Cuiacé Seja Nascer. E foi quando eu conheci o candomblé. Então, hoje eu sou iniciado há 17 anos no candomblé e já sou um babalorixá, né, pertenci à roça do Babatemi há 20 anos, fiquei lá. E tomei todas as minhas obrigações lá, de 1 ano, de 3, de 5, de 7. E aí, quando o Babatemi resolveu seguir um outro rumo com uma outra nação, né, que é a nação Queto, saindo do Jeje, eu passei a continuar com o meu avô de santo, Dotel Midi Oxum, né, porque eu não queria sair da nação Jeje, eu queria continuar no segmento Jeje. Então, eu continuo, né, nesse segmento, mas tenho todo o respeito e toda a gratidão ao Babatemi Jurandir, que foi quem me iniciou, que me ensinou tudo que eu sei hoje, né? Então, devo muito a ele. Então, a minha trajetória começou ali, né, junto com o Jurandir. Foi onde eu comecei a incorporar na Umbanda, que também, na época, ele tocava Umbanda na casa dele. Então, assim, foi ali que eu comecei a desenvolver com caboclos, preto velhos, com ierê, Exu e Pombogira. Isso são entidades de Umbanda que é um pouco diferente do candomblé. Isso. Já aproveitando, né, e ultrapassando aí a sequência das perguntas, qual que é a diferença do candomblé e da Umbanda, né? Na verdade, o que é candomblé e o que é Umbanda? E como essas religiões vieram para o Brasil, né? Faz muito parte da nação negra, da consciência que a gente está passando hoje, da consciência negra. Como que chegaram essas duas religiões e qual é a diferença delas uma entre a outra? Na verdade, o candomblé e a Umbanda é uma religião totalmente brasileira, né? Mas elas têm Sim, raízes, tem raízes africanas. Isso, tem raízes africanas.
O candomblé começou aqui no Brasil por volta de 1500, 1600, logo que os brancos chegaram no Brasil trazendo os reis, rainhas, príncipes, princesas da África e trouxeram eles escravizados, né? Temos que entender que os negros não eram escravos, eles foram escravizados, né? Nós somos descendentes de reis, rainhas e príncipes africanos, princesas africanas. E quando esses negros chegaram aqui, trouxeram com ele 3 princesas, né? Iadetá, Iacalá e Anassô, que foram as 3 grandes Ialorixás que deram início ao candomblé aqui no Brasil. Então, vieram um povo Banto, Angola, Queto, Jeje, e eles se misturaram e foram trazendo os conhecimentos de cada nação, de cada raiz. E assim surgiu o candomblé. Aí começou a mistura com a religião indígena, com o culto indígena, surgindo assim a Umbanda também, né? Que a Umbanda, a diferença entre a Umbanda e o candomblé é que o candomblé nós cultuamos divindades, né? Que são os orixás, deuses africanos. E a Umbanda a gente cultua as entidades, são espíritos daqui do Brasil mesmo, pessoas que viveram aqui no Brasil alguns anos atrás, têm as suas histórias. Como os caboclos, preto velhos, né? Que os caboclos são os índios brasileiros, Zé né? Pilintra, que é muito conhecido por todo mundo. Sim, hoje, Zé Pilintra viveu no Rio de Janeiro, no morro lá no Rio de Janeiro. Então, essas são entidades, são espíritos, né? E os orixás são divindades. Essa é a diferença. Então, hoje, como que o senhor consegue definir para mim os orixás, né? A energia do orixá? O orixá não é incorporação. Todo mundo fala assim, incorporei. Não, o orixá não é incorporação. A incorporação é algo de Umbanda, né? Que é os espíritos incorporam. Incorporação é algo dos espíritas, né? Então, assim, que a incorporação significa o espírito tomar posse do corpo da outra pessoa. Então, isso é incorporar, né? E as divindades são energias, né? Então, a gente recebe aquela energia, a gente fica em transe, né? Perante o orixá. Então, não é uma possessão, é um transe, onde que esse orixá vem e se manifesta. Dentro da cultura jejo, o orixá faz tudo, né? Então, é muito lindo, né? Precisa conhecer. O orixá é caminho, né? Sim, caminho, Para quem não me conhece, vida. eu também estou aí 4 anos dentro da religião, né? Estou um pouco afastado no momento, devido a alguns projetos, mas eu sou EQED, não sou Voduns. Meu pai vai falar, né, a diferença de EQED, Voduns, Yogã também ali. Hoje, eu, Renata, sei que não, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do candomblé. A visão que o pessoal ainda tem, o preconceito, o medo de achar que o candomblé é algo que parte para o lado do mal. O candomblé faz o mal? Não, o candomblé não faz mal, como o catolicismo não faz mal, os evangélicos não fazem mal. O mal está em cada ser humano, no coração de cada um. O mal está na pessoa, né? O mal é individual, é algo de nós mesmos, né? Não é da religião. Então, a religião em si, ela é para fazer o bem, a religião é para trazer o amor, para trazer a fé, trazer a esperança, a paz. Então, o candomblé é isso, o candomblé não faz mal. Essa ligação em que o candomblé faz o mal é muito pelo preconceito por ser uma religião trazida pelos negros escravizados, né? Se fosse, eu sempre digo isso para todos, se fosse uma religião trazida por um alemão, né, por um italiano, na época, não teria essa ligação. Não teria tanto esse preconceito. Não essa ligação, mas esse preconceito. Porque, né? na verdade, é um preconceito em dizer que a minha religião cultua o diabo, sendo que nós não cultuamos o diabo não faz parte da nossa religião, não faz parte do nosso culto, né? O diabo é algo cristão, que foi... além de eu ser um babalorixá, eu sou estudioso sobre religiões e tudo mais. Então, assim... até na faculdade, quando eu fiz a faculdade de pedagogia, eu trouxe essa introdução, né? E teve muita polêmica, mas realmente o diabo é algo cristão, que foi inventado na época medieval, no cristianismo, para poder pôr medo na sociedade, nos fiéis, para os fiéis poderem trazer benefícios à igreja. E até mesmo para ter algo a quem culpar. Sim, né? sim. Assim, sim. A sua vida não vai para frente porque... tem o diabo, você precisa fazer tal coisa para que... Eu, particularmente, não acredito no diabo. Não tenho...
nenhuma ligação com ele. E assim eu aprendi. Mas o diabo surgiu também para botar um medo na pessoa. Antigamente a gente escutava, hoje não, mas antigamente, quando era criança, a gente escutava, olha, se você não fizer isso, você não vai para o céu, o diabo vem te buscar. Então você tinha um medo daquele ser maligno, né? Que a primeira coisa que você imagina, o diabo é algo maligno. E o mal não está nas entidades, não está no orixá, não está no Buda, não está em Maomé, não está em Alá. A maldade está no ser humano. Para você fazer mal a alguém, você não precisa ter um terreiro de Umbanda, não precisa de um terreiro de Candomblé, um terreiro de Quimbanda, não precisa de uma igreja evangélica, não precisa nada, apenas você desejar. A partir do momento que você deseja que uma pessoa não tenha felicidade, já vai fazer mal, você não precisa acender vela para isso. Então a maldade está no coração de cada um de nós. Sim. Dentro do Candomblé e da Umbanda, existem os Exus, né? Na Umbanda são os Exus catiços, sim, né? E no Candomblé são os Exus de Candomblé, eu não sei como é que fala, orixás, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Exu, né? Tanto na Umbanda quanto no Candomblé, e explicar para o pessoal que isso não tem ligação, que Exu não tem ligação com o diabo. Na verdade, até onde eu aprendi que eu posso falar, Exu pra gente é caminho, é movimento, né? Quem cultua Exu tem sempre caminhos abertos, tem sempre movimentação na vida, né? Em tudo. O senhor poderia explicar um pouquinho como é que funciona tanto o Exu de catiço, né, de Umbanda, como o Exu orixá, que são os de Candomblé. Tá, vamos então entender o que é Exu, quem é Exu e para que serve Exu, né? Então, há muitos anos atrás, né, ainda lá na África, Exu era cultuado como deus da agricultura, né, como deus da prosperidade, da fartura. Então, os africanos pediam a Exu que trouxessem, naquele ano, que a lavoura fosse boa, que eles tivessem grande produtividade na lavoura, que eles tivessem recursos financeiros, que Exu que é o dono do movimento, né? É o senhor do comércio. Então, assim, ele era cultuado assim. Quando os negros vieram para o Brasil escravizados, eles não podiam pedir isso a Exu, né? Para que Exu trouxesse uma lavoura farta, que tivesse a riqueza naquela lavoura e tudo mais. Porque quanto mais tivesse uma produção a lavoura, mais eles trabalhariam, mais eles eram açoitados, mais eles eram castigados, né? Então, eles começaram a pedir a Exu o quê? Que trouxessem as pragas, né, para aquela lavoura, para que naquele ano não fosse um ano bom na lavoura, para que eles não tivessem que ser açoitado muito, que tivessem que trabalhar muito no sol, né, como todo mundo já conhece a história dos escravos. Então, com isso, o branco escutavam os negros pedindo aos seus deuses esses pedidos, automaticamente assimilou, sincretizou, né, Exu com o diabo, ao diabo, né? Mas não é. Exu é uma coisa, o diabo é algo cristão. São energias diferentes. Então, acabou sendo isso. Então, eu costumo dizer aos meus filhos, às pessoas que me procuram assim, o que Exu fez, né? Se o seu filho chega em você e fala assim, mãe, lá na escola, o Joãozinho me bateu, me fez mal. Você, como mãe, vai fazer o quê? Você vai até a escola e vai chamar a atenção do Joãozinho. Vai procurar a direção da escola, procurar os pais do Joãozinho para corrigir aquele Joãozinho que bateu no seu filho. Você vai defender o seu filho. Exu faz a mesma coisa. Então, eu tenho Exu como meu guardião, como meu advogado, como meu melhor amigo. Conselheiro. Meu conselheiro. Então, assim, eu peço a Exu, olha, Exu, a pessoa me fez esse mal, né? Me defenda do mal dessa pessoa. Exu vai me proteger, vai me defender da melhor forma que ele achar que deve ser. Sim. Entendeu? Não que eu vou fazer mal àquela pessoa, mas também eu não posso deixar que aquela pessoa me faça mal, né? Então, Exu vai me proteger, ele vai ser o meu guardião, o meu defensor. Então, Exu passou, hoje em dia, no Brasil, a ter essa função de defensor, de protetor, onde que as pessoas passam a entender que ele seja o diabo, mas Exu não é o diabo. Entendi. Tem algumas histórias nas redes sociais, né? Nem estava combinado aqui a gente falar, mas eu gosto de falar, que fala-se muito da comida na encruzilhada. A comida que coloca-se na encruzilhada, a pinga, as farofas, que a gente do Candomblé tem mais conhecimento, para que serviam na época da escravidão? Então, essa época, muito bom isso você ter tocado esse assunto, Renata, porque assim, na época da escravidão, os negros fujões
Havia muita fuga, né? Sim, tinha muito. Eles fugiam porque não queriam apanhar, não queriam trabalhar de graça. Foi um momento assim, de sofrimento em que nós temos que ter vergonha dessa passagem, né? Porque eu acho que escravizar o ser humano, independente dele ser negro, ser branco, ser japonês, não importa. A escravidão é algo de se ter vergonha, né? Temos que ter vergonha dessa passagem. Então, os negros fugiam, né, das fazendas dos brancos, da senzala, e iam para o meio do mato. E lá, até ele poder encontrar o quilombo, demoravam muitos dias. Então, eles ficavam escondidos no mato para os capatazes não poderem encontrar. O que acontecia? Os negros que ficavam na fazenda ainda lá, trabalhando, levavam farofa, levavam frango assado, a pinga, levava a vela, a cachaça, que era para esquentar o corpo, né, por causa do frio muito escaldante. Então, assim, levavam até aquelas encruzilhadas, depositavam ali para aqueles negros que fugiam pudessem lá se alimentar e poder beber e se fortalecer para poder chegar até o quilombo. A vela não era para uma entidade em si. É para sinalizar o local. Era para sinalizar o local e para afastar os animais que ali viviam em volta para não vir comer aquelas comidas. Entendi. Então o fogo atrapalhava, o fogo não deixava, amedrontava as onças, os leopardos, os bichos, macacos, não virem comer aquele alimento que era para os negros fujões. Então, daí, como os nossos antepassados faziam isso, nós continuamos reverenciando esse ato. De pôr oferendas nas encruzilhadas, que a gente sabe que ali é onde eles vão simbolicamente se fartar do que é oferecido. O candomblé, assim como a Umbanda, é uma religião de ancestrais, né? Nós cultuamos os nossos ancestrais. Então, nossos ancestrais negros faziam isso e continuamos fazendo isso hoje. Entendi. E qual que é a diferença do candomblé africano e do candomblé brasileiro hoje? Porque a gente que está dentro da religião, a gente sabe que a diferença é fora de tamanho, de tão grande que é, né? Existe uma diferença muito grande. Eu acredito, Renata, como frequentadora mesmo, seja nova na religião, acho que aqui no Brasil exige-se muito, né? É uma hierarquia muito puxada. E pelo que eu vejo, que eu estudo, que eu vejo nas redes sociais, na África é totalmente diferente. Como que o senhor consegue pôr para mim a diferença do candomblé africano e do brasileiro? Há uma diferença muito enorme, né? Primeiro porque na África, o culto o candomblé não existe na África. Lá é culto aos voduns, isso, né? Uhum. É culto aos voduns. Então lá, assim, cada tribo cultua um determinado vodum. Então é uma religião monoteísta. Então lá cultua exatamente aquele vodum. Então na tribo de Oiá, só se cultua Oiá. Oiá seria Yansan, a deusa dos ventos, né? Então, na tribo de Oxum, só se cultua Oxum. Então, todas as pessoas daquela tribo vai ser iniciada para aquele vodum, para aquele orixá. Isso eu Oxum, não sabia. Né? Não vai ter uma pessoa iniciada para Oiá naquela tribo. Uhum. Né? Então, quando eles querem ter um conhecimento da tribo de Xangô, por exemplo, eles vão enviar um filho recém-nascido até a tribo de Xangô, para que ele possa ser iniciado lá. E depois regressar. Regressar depois da maioridade, regressar com os conhecimentos de lá. Sim. Portanto, cada tribo cultua o seu vodum, o seu orixá. Quando os negros vieram ao Brasil, aqui não tinha como montar tribo. Então vieram os bantus, vieram os queto, vieram os jeje, vieram os angolanos. Então, nós chamamos de nação. Né? Eles vieram ao Brasil e vieram se juntar. Então, eles ficaram todos misturados. Ali eles misturaram o seu conhecimento. Então, não tinha como... E é onde nasceu o candomblé. Onde nasceu o candomblé. Então, não tinha como fazer uma tribo só dos filhos de Oiá, porque eles estavam misturados a todas as tribos lá da África. Na verdade, quando eles vieram, eles precisaram se unir, né? Sim, se uniram. E aí, aqui surgiu o candomblé. Então, começaram a cultuar todos os deuses africanos apenas num terreiro só. Entendi. Né? E essa hierarquia que existe no candomblé hoje, brasileiro, existe também nos cultos de voduns? Sim, existe essa hierarquia. Então, lá existe o sacerdote, que é respeitado, e assim por diante. O candomblé é uma religião hierárquica, né? Então, assim, existe o babalorixá, aí
sucessivamente vêm os cargos depois do babalorixá. Então seria Babaquiquerê, Iaquiquerê, Ogãs, Zequedes, Ebomes e assim por diante, né? Entendi. Então é uma religião hierárquica, aonde o mais novo sempre abaixa, né? Assim, a gente fala baixa para ouvir, mas quer dizer, para escutar. Respeita, né? Tem que... para escutar o seu mais velho. Então é muito bonito, porque a gente valoriza muito isso, aonde o mais velho sempre vai ter a razão. Sim. Né? Porque ele já passou por aquilo que eu ainda não passei. Dentro do candomblé brasileiro, existem-se 12 orixás, né? 16. 16? Me perdoe o erro. Cultuados aqui no Brasil. São 16. Porque tem as vertentes de Xangô, né? Isso? Não, na verdade, assim, no Brasil são cultuados 16 orixás. Mas na África são mais de que 16, mais. Né? Sim. Então, assim no Brasil são cultuados 16 odus, vamos dizer assim. Uhum. E dentro desses odus existe mais 4 odus e nasce mais 4. Sim, as vertentes. Que são as vertentes que vão dar 356 odus. Bastante. Como o nosso tempo é curto, eu gostaria que o senhor escolhesse pelo menos uns 3 orixás para o senhor estar contando alguma história, algum Itã, né? Para quem não sabe aí no vocabulário, o Itã são as histórias, né? São as lendas. A gente que conhece um pouco mais, a gente sabe que tem muita lenda bonita, muita coisa que a gente consegue entender dentro da religião através dos Itãs, das histórias. Por exemplo, eu sou de Oiá, né? Pelo menos, assim, não sou raspada nem catulada ainda, mas fui suspensa como Eked, como Oiá respondendo o meu Ori, que é a deusa dos ventos. Oiá tem uma história enorme dentro do candomblé, junto com todos os orixás, né? Ela tem aquela relação com todos os orixás. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dela. Sobre Oiá? Uhum. Oiá é uma grande senhora, né? Eu sou muito grato a Oiá, que é minha navalha. Minha navalha, quando a gente diz que eu fui iniciado dentro da casa de Oiá. Né? Então é uma deusa que eu venero muito, e tenho muito amor e muito respeito, e me emociono muito em falar dela. Se uma das lendas, dos Itã mais bonitos de Oiá que eu gosto, foi quando Oiá se encantou pelo orixá Omolu. Né? Omolu é o senhor da varíola, das doenças, né? E quando o Omolu nasceu... Dono da terra. É, o senhor da terra. Quando o Omolu nasceu, ele nasceu com a saúde debilitada, nasceu cheio de varíolas, ele tinha lepra, vamos dizer assim, para entender, né? E Nanã, que ele era filho de Nanã, o abandonou na beira das águas do rio, né? E Iemanjá foi lá e buscou aquela criança e adotou ele como filho. Fez umas vestes para eles de palha, cobrindo o corpo dele para esconder aquele mal que ele tinha. O Omolu cresceu e todo mundo queria saber quem estava debaixo daquelas palhas. E Ansã, senhora dos ventos, muito curiosa, que queria saber quem era, soltou os seus ventos, levando as palhas de Omolu para bem longe. E ali, descobrindo ali. E ali descobrindo o corpo de Omolu, vendo que Omolu era um dos deuses mais lindos, um dos orixás mais lindos que existiam. Ele já não tinha mais o corpo marcado pela lepra, né? Então, viu que ele era um dos orixás mais lindos, e Oiá acabou se apaixonando por Omolu também. Mas nos Itãs, Oiá nunca foi correspondida por Omolu, né? Não. Não, acho que foi o orixá que ela nunca foi correspondida foi Omolu. Tô errada? Não é que... Me corrija. Na verdade, ela teve um relacionamento, sim, com ele, mas não foi aquela coisa de amor. Ela teve aquela paixão passional. Partiu mais da parte dela. Sim. Mas Oiá também foi casada com Xangô, né? Eu vou falar sobre Xangô agora também, que Xangô é um orixá da justiça, né? Rei de Oió, é um grande Obá significa rei. E Xangô teve 3 esposas, Oiá, Oxum e Obá. Né? Então, Xangô era o grande rei, mas o grande amor de Xangô era Oxum. Né? Oxum era a deusa do amor, das águas da beleza, doces, da fertilidade, do ouro, da fertilidade, da sabedoria. Exatamente. Pois Obá também era apaixonada por Xangô. Né? Mas Iansã era a preferida dele, porque Iansã era a guerreira que protegia o trono. Mas Oxum era o grande amor de Xangô. E Obá, a terceira esposa, queria também ser venerada por Xangô. Né? E procurou Oxum. Né? Procurou Oxum, dizendo a Oxum que o que ela fazia
para que Xangô fosse tão apaixonado assim por ela. E ela queria também ser venerada por Xangô. Oxum, muito sábia, né, ensinou para Obá para fazer uma comida para Xangô, um amalá, né? O amalá é a comida preferida de Xangô. O senhor já fala também, o amalá é feito com quiabo. Feito com quiabo, uma comida feita com quiabo. Aí ensinou a fazer um amalá para o Xangô, e Oxum cobria as orelhas dela com um pano de cabeça, praticamente igual a esse, assim, cobria toda a orelha dela. E disse que era para Obá cortar a orelha dela e botar no meio do amalá e ofertar a Xangô, que Xangô ia se apaixonar por ela. E Obá, inocentemente, assim o fez, né? Preparou aquele amalá lindo para Xangô, cortou as orelhas dela e botou em cima do amalá. E foi levar até Xangô. Quando chegou lá para Xangô com aquele amalá, ela toda feliz, sorridente, porque agora o meu grande rei vai se apaixonar por mim, Xangô abominou aquilo, expulsando Obá de perto dele. Porque o Xangô tem pavor à morte, tem pavor à carne humana, assim, tem sangue, essas coisas assim. Então, abominou. Obá saiu triste, chorosa de lá, chorou. E foi até o rio, onde Oxum estava se banhando, perguntar o que tinha acontecido, porque ela fez exatamente aquilo que Oxum tinha determinado, tinha falado, tinha ensinado para ela. Oxum, sorridente e sarcástica, tirou o pano de cabeça, o Ojá, e nisso apareceu as duas orelhas delas com brincos de ouro enorme, dizendo a Obá: você achou mesmo que eu iria cortar minha orelha para dar ao meu rei que tem pavor à carne humana? Entendi. Né? Então, aí surgiu uma guerra entre Obá e Oxum. E essa guerra, hoje, é simbolizada no encontro da água doce e da água salgada, que é a famosa pororoca, né? Que é o encontro de Oxum e Obá, que simboliza esse ato dessa briga entre Oxum e Obá. Sim. É muito bonita essa lenda também. Esse Eitã, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também do orixá Oxóssis, que está sempre presente na vida de todos, né? O Oxóssis é muito importante, principalmente na minha vida também, sou muito grata ao Oxóssis. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da história dele, o que ele traz, qual é o poder dele, né? Para o pessoal poder entender. Quem é Oxóssis? Oxóssis é tudo da minha vida em primeiro lugar, né? Eu devo muito a esse Senhor, esse Deus, né? A esse orixá. Sou iniciado para o Vodun Danadana, que é Oxóssi, né? E Oxóssi, ele é o rei de Queto, né? O grande rei também. É o rei da caça, né? Ele é um caçador, é um Odé. E ele é que traz, ele que é o mantenedor da tribo, né? Ele que sai para caçar e trazer o alimento para a tribo. Então, Oxóssi tem esse simbolismo para nós, né? É ele que nos traz a fartura, a prosperidade, a caça gorda, a caça farta à nossa mesa, né? Então, ele é um caçador, é um Odé. Odé significa caçador. Entendi. Falar um pouquinho também de Ogum, né? Se o senhor puder me definir um pouquinho também de Ogum. Ogum é o deus do ferro, do caminho, né? Ogum é um orixá maravilhoso também, tem muita devoção. Ogum é o irmão mais velho de Oxóssi, filho de Iemanjá, e irmão também de Exu, né? Que Exu, Ogum e Oxóssi andam juntos. São irmãos, filhos de Iemanjá. E sempre estão juntos, sim, né? Sim, sempre estão juntos. E Ogum é o senhor da guerra, ele que guerreia por nós, ele que nos protege, que nos defende, né? Então, existe um Itã que diz o seguinte, de Ogum, que eu acho muito bonito. Ogum saiu para a guerra, né? E viajou, ficou muito tempo longe, guerreando, que ele era um guerreiro. E quando regressou à sua tribo, a Irê, né? Ele chegou no dia do silêncio, mas ele não sabia que era o dia do silêncio. E toda vez que Ogum voltava para sua tribo, ele era aclamado. Então era feita uma festa para receber o grande rei Ogum que tinha chego, né? O grande guerreiro que tinha chego. E naquele dia não teve festa. Ogum se revoltou tanto, né? Ficou bravo. E aí ele saiu matando todo mundo da tribo porque não falavam com ele, porque eles não podiam falar que era o dia do silêncio, né? Aí Ogum saiu decepando a cabeça de todos, né? Da tribo ali. Aí chegou um filho de Ogum, né? Que não estava ali. Chegou: meu pai, o que o senhor fez?
Ah, ninguém quis falar comigo. Cheguei aqui, ninguém fez festa para me receber. Eu me revoltei e matei todo mundo. Porque Ogum, ele é um orixá... Fervoroso. Quente, né? Vamos dizer assim. Aí o filho dele, mas meu pai, mas hoje é o dia do silêncio. Eles não podiam falar, eles não podiam fazer nenhum barulho. Ogum, envergonhado, cravou sua espada no chão e ali ele entrou dentro do chão, se tornando um orixá. Da estrada. Naquele momento ele se encantou, né? Naquele momento ele deixou de ser carne e osso, se transformando em orixá. Entendi. Agora, para mudar um pouquinho o assunto, o que é fazer o santo, né? Dentro do candomblé aqui no Brasil. O que é fazer o santo, como é fazer, né? A gente sabe que tem a demilitação, não pode ser dito muitas coisas, né? É algo que tem que ficar ali dentro das funções de cada casa tem uma forma de fazer, cada nação também. Mas em poucas palavras, e o que o senhor puder, né, expor pra gente, o que é fazer o santo? Iniciação, né? A palavra certa é iniciação, não é nem fazer santo, é iniciação. É o ato, toda religião tem a sua iniciação, né? Toda religião passa, seus devotos têm que passar pela iniciação. Os católicos são batizados na pia batismal, os evangélicos vão até a piscina, lá onde eles são mergulhados, batizados. Isso é uma parte de uma iniciação de cada religião. Os indígenas passam por toda uma iniciação daquela fase entre quando o adolescente passa a fase adulta. Assim, o candomblé também, né, que é uma tribo, tem a sua iniciação, onde a pessoa fica recolhida por um determinado momento, ali são raspa a cabeça, quando é iaô, né, raspa a cabeça, passa por alguns atos ali dentro. Então a pessoa fica reclusa do mundo externo, né, para não saber o que está se passando. É um momento de meditação sobre a vida, de reflexão, para você deixa de ser aquela pessoa, né, você morre para aquela vida e você renasce para a vida por orixá. Então ali é um novo renascimento, né? Que é um novo nascimento seu. Então você passa a ser uma nova pessoa com um novo nome, que ali o seu orixá sai para a sala, grita o nome. Então ali você tem um novo nome. Então é exatamente isso. Então uma iniciação seria mais ou menos isso, explicando assim por cima. Sim, e todas as pessoas têm o orixá, né, um santo, um ori na cabeça. Sim. Todas as pessoas são voldunces, recebem a energia. Como que funciona? Sim, todo ser humano tem um orixá, né? Que acompanha. Que acompanha. Todo mundo nasce com orixá, né? Uma definição boa para orixá também, ori significa cabeça. Chá, guardião da cabeça, né? Então, assim, todos têm o orixá. Algumas pessoas são chamadas para a vida do orixá, outras não. Então, essas pessoas que estão chamadas se iniciam... Dão continuidade à sua vida. Mas todo mundo nasce com o orixá, com o seu guardião, com o seu protetor ali, né? Nem todo mundo recebe o orixá, né? Entra em transe, né, no orixá. Essas pessoas que não entram em transe são os ogãs e equedes, que, para ter um secretismo assim, vamos dizer que o ogã e equede seria o ministro e a ministra, né, de uma igreja, vamos dizer assim, que vão auxiliar o pai de santo, o babalorixá, nas funções. Enquanto o babalorixá está incorporado, ogãs e equedes são responsáveis por manter a ordem no Ilê. O Ilê é casa, a ordem ali enquanto está tendo todos os atos, todas as funções dentro do terreiro de candomblé. E até mesmo com os outros irmãos que são voldunces, né? Ogã e equede significa pai e significa mãe, né? Então o pai e a mãe, eles têm que ser acolhedor, tem que ensinar, tem que ter paciência, tem que ser carinhoso. Então, é mais ou menos isso daí. Sim. Vamos tocar aqui num assunto também que é bem discutido nas redes sociais, né? Sobre a matança dos bichos, né? Por que se costumam usar o egé, a carne dos bichos no candomblé, nas funções? O porquê de tudo isso? Muito bem falado isso.
A prática do sacrifício acontece há mais de 5.000 anos, né? O candomblé é uma das religiões mais antigas do mundo. Na Bíblia se fala muito, né, de sacrifício. Sim. Teve uma parte no cristianismo que havia os sacrifícios, que depois, num determinado momento, numa passagem lá, Deus determinou que não fizesse mais o sacrifício ali dos cristãos. Porém, nós continuamos essa prática dos nossos ancestrais, né? O sacrifício animal, para nós, é uma forma de a gente buscar aquela energia. Então, ali é utilizado apenas algumas partes dos animais, do que nós chamamos de axé, né? O sangue, para nós, que é o egé, para nós significa vida. Então, aquilo ali é uma vida, é uma energia aonde a gente vai estar depositando aquilo para a gente receber o que a gente pede, né? E as partes dos animais que não são utilizados é usado para alimentar o ebé, né? O ebé é a comunidade, então vai ser usado para fazer o nosso alimento, a nossa comunhão, né? Na Igreja Católica é feito a comunhão, entrega a comunhão, a hóstia sagrada, né? E para nós, no candomblé, a nossa hóstia sagrada, assim, para ter um entendimento, seria o alimento que o próprio orixá nos dá ali. Então, a carne dos bichos abatidos ali, que temos que deixar bem claro que nenhum animal sofre com isso, tá? Eles não passam por sofrimento, por tortura. Ao contrário, são muito bem tratados. Exatamente. Até acontecer o dia do sacrifício. Isso eu sei porque eu vivi muito, né? São muito bem tratados. É entoado cânticos e rezas pertinentes para que aquele animal aceite, né, aquele sacrifício, porque o animal precisa aceitar ser sacrificado, ser ofertado àquele determinado orixá. Então é entoado cânticos e rezas sacralizando aquele animal. Então, a partir do momento do abate, né, do sacrifício, é utilizado os axés, algumas partes do bicho, e os demais é utilizado para saciar a nossa fome. Isso, né? Nos almoços, nas funções. Sim, nada é jogado fora. Uhum. E qual que é a diferença, pai, de entrar em transe e incorporar? Então, entrar em transe... Você não é incorporação, transe. Transe na verdade é preciso sentir, né, assim, para ser mais específico. Mas o transe é algo que você fica fora de si, tá? E o orixá te governa, né? Você vai fazer aquilo que o orixá determinar. E o incorporar é algo que um espírito entra dentro do seu corpo. O transe não, né? O orixá se aproxima e emane aquela energia, é uma energia. Sim. E a incorporação, a entidade, no caso, o caboclo, baiano, preto velho, que é umbanda, incorpora, que entra dentro do nosso corpo. Tá. E uma dúvida minha, tanto em transe quanto incorporar o cavalo, né? A gente chama de Sim. cavalo. Ele tá ali, ele sabe o que está acontecendo, ele pode ver, ele pode relatar após o término da transe ou da incorporação o que ele viu. Olha, assim, há relatos que pessoas não escutam, não vejam, não sentem, dorme. Temos que entender que ninguém morre numa incorporação, né? Que ninguém morre em um transe. Então, a matéria está ali, sua vida está ali. Então, existe pessoas, vamos dizer assim, na parte de Umbanda, que são médios inconsciente e médium consciente. Então, existe médium que vai saber o que está se passando, que está acontecendo ali, está sentindo tudo, porém, quando aquele espírito vai embora, não se deixa nada. A pessoa não vai lembrar, às vezes lembra o que a entidade permite lembrar, e os que são médios inconscientes não vão lembrar de nada. Mas ele não está morto, ele está, vamos dizer assim, num sono profundo, aonde... Ele não se recorda. Sim, não o senhor acredita que pode-se, como eu posso dizer, um cavalo ter algo em mente e... O cavalo, né, que às vezes as pessoas explicar, não entendem o que é cavalo, que a gente chama de cavalo. O cavalo é o aparelho, né? É o médium em médium. Si, né? O senhor acredita que o médium tem algo em mente e ele entra em transe ou incorpore, e a entidade ou a energia pode falar sobre o que ele estava pensando antes? Tem o domínio dessa
como eu posso dizer, desse pensamento? Olha, ou a entidade e a energia, ele só vem para passar mesmo a mensagem que precisa ser passada? olha, eu costumo dizer que o médium ele é responsável por tudo na incorporação. Então ele precisa saber, ter um entendimento, ter uma sabedoria, ter um conhecimento de tudo na vida, né? Porque quando nós damos uma consulta espiritual, a gente não é só um babalorixá, né? A gente não é só um orientador, né? A gente também é um psicólogo, né? Porque a gente tem que ouvir o problema da pessoa, Um amigo, um conselheiro. e encontrar a solução para aquele problema, né? Uma possível solução. Então, assim, ele é responsável por tudo na incorporação, o médium, né? Mas quando a gente fala assim, a cabeça passou à frente, né? Então, assim, é que geralmente isso acontece com pessoas que estão começando a incorporar, né? Que estão na fase de Não consegue ter o controle não tem um ainda. domínio ainda, não deixa a entidade tomar a frente de tudo. Então, acaba a pessoa que tem algo já na cabeça, acaba falando. Isso é com pessoas novas que estão começando a vida na espiritualidade. Não tem Isso a pode experiência acontecer, ainda, sim. né? Eu gostaria de perguntar para o senhor, eu consigo virar no santo sem ser iniciada? Existe isso? Não. Isso realmente é... como Não, a Bian não dá santo. não dá santo. Não. Por Pode quê? acontecer de bolar, que é quando a energia do santo Sim, o se que aproxima. acontece? Por que não? A gente fala parte candomblé, orixá, não entidade, tá? Para entidade que é umbanda, que são os espíritos, né, que é caboclo, baiano, essas pessoas assim. Catiço, né? Que são catiço, não precisa passar por uma iniciação para você incorporar. Agora, para entrar em transe do orixá, No é candomblé? necessário no candomblé passar por uma iniciação. Porque é feito atos iniciáticos ali para poder aquela pessoa receber aquela energia do orixá. Senão a pessoa não consegue, porque é uma energia muito forte, aonde vem isso que você acabou de dizer. O bolar. Que é o o bolar bolar do santo. a pessoa recebe aquela energia que ainda não está preparado. Não, e ele não está feito no não santo. Está, não está iniciado, né? A palavra certa é iniciar, né? Não está iniciado, acaba bolando. O que é bolar? A pessoa recebe aquela carga imensa de energia, acaba desfalecendo. Né? E a pessoa cai no chão ali desfalecida, um desmaio, mas ali ela está tomada pela aquela energia do orixá, mas ela não está preparada para se manter em pé, porque é uma energia muito forte. Porque ela não foi iniciada. Não foi iniciada ainda. Queria que o senhor falasse um pouquinho do jogo dos búzios, né? O que os búzios nos trazem? Como que o búzio foi implantado no candomblé? Eu sei que é através de Oxum, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Oxum é a dona do jogo de búzio, né? Oxum queria muito ser adivinha e procurou Ifá para poder, né? Que é uma outra, não nação, mas outra vertente. Não, Ifá é um orixá também, na verdade, né? Procurou Orumilá, no caso, né? Para ter o conhecimento do jogo, né? Que ela queria jogar, mas ela não podia jogar porque era uma prática apenas masculina. Oxum se revoltou, teve toda aquela coisa, né? Mulher consegue tudo que ela quer, né? E ainda mais Oxum. E Oxum acabou conseguindo os jogos de búzio. Ela mesmo inventou o jogo de búzios e começou a praticar o jogo de búzio, né? Então isso foi introduzido para nós do candomblé. Ela criou o jogo de búzios porque até então só os homens poderiam adivinhar. Isso. Né? Podia adivinhar. Os babalaúços eram homens. Entendi. E ela também ela queria esse conhecimento também. E ela acabou conseguindo isso, ela criou o próprio jogo de búzio. E a gente passou, o jogo de búzio é um oráculo, aonde a gente, através desse oráculo, consegue ter direções. Consegue ter o conhecimento que o orixá nos passa ali, através do jogo de búzio, que deve ser feito para o consulente. Sim. E em questão de valores, de pagamentos no candomblé, né? Por que tudo no candomblé tem que ser pago, né? Por que tudo tem que ser... hoje a gente vê muita gente, principalmente em redes sociais, a gente que está em grupos de candomblé, eu sempre estou dando uma olhadinha, sempre estou, mesmo que tenha... estou afastado, sempre estou procurando estar ali. A gente vê eu falo por mim, Renata, muita cobrança exorbitante para se iniciar. Eu vejo muita coisa que eu posso até estar errada, né? O senhor me corrige, peço até agora.
fora do padrão, né? Por que tudo se cobra dentro do candomblé? Eu sei que tem que se cobrar, porque como EQED eu sei que o fundamento da cobrança, mas como que o senhor lidar com isso? Como que o senhor se impõe hoje no seu ilê? Bom, cobrar é necessário pelo seguinte, porque tudo que é usado a gente tem que comprar. Então, vou dizer assim, não falo banho de erva, porque a erva a gente planta no nosso quintal, então a natureza nos dá. Mas eu falo assim, quando a gente vai fazer uma oferenda, ou até mesmo uma iniciação, é preciso comprar alguns materiais. Então, isso é comprado numa casa de umbanda, você tem que ir no mercado comprar certas coisas, e você precisa pagar por aquilo. Sim. Né? Então, a gente cobra para pagar esses materiais que são usados para isso. Entendeu? Por isso que é cobrado. Então, assim, no meu ilê, lá no meu cuê, a gente acaba... Eu cobro exatamente um preço acessível, não nada exorbitante, porque a gente tem que ter essa consciência, né? Sim. Mas, infelizmente, acaba se tornando caro, porque hoje em dia é muito caro tudo as muito coisas. Caro, né? A inflação está muito lá em cima. Então, assim, tem que ser cobrado. Exatamente porque a gente precisa comprar uma farinha... tem um preço, uma vela tem um preço, uma cachaça tem um preço, o dendê tem um preço, então a gente precisa pagar para ter isso. E vai ser muitas coisas, né? Vai muita coisa. Eu queria só que o senhor falasse rapidinho como que funciona a parte das festas no candomblé, né? As vestes, como que é uma noite de festa no candomblé, da culinária, como que é... Como que eu posso falar? Como é o recebimento num ilê, por um exemplo, numa saída de santo... Assim, as festas são abertas ao público, né? Assim, que é o ritual do candomblé, da festa do candomblé, é aberto ao público. Então, assim, as comidas que são feitas são comidas para oferecer para os convidados, são comidas normais que né? Você come no restaurante, come na própria casa. E um detalhe, comida de cozinha de candomblé. Nunca mais ninguém vai querer comer outro lugar. É maravilhoso, é um tempero maravilhoso. É surreal. Né? Então, assim, as pessoas são muito bem recebidas. A gente procura tratar as pessoas que chegam na nossa casa com o mesmo jeito que queríamos ser tratados na casa delas. Então, acho que essa é o principal. As pessoas precisam ser bem recebidas. E as vestes, assim, na verdade, hoje eu estou de rechelier, mas o rechelier não é africano, o rechelier é francês, né? Sim. Né? Mas que foi introduzido dentro do candomblé Brasil. Né? Tem todo um aparamento, tanto das equeres... Como... Africano seria esse pano. Esse pano aqui é africano, né? Não sei se consegue ver aqui, mas é um pano africano, da África e tudo mais. Então, esse daqui é feito roupa com isso, os panos de cabeça, esse daqui é um pano da costa, né? É isso daí. Então, assim, existe os fios, né, os colares, que cada um representa um orixá. Nesse caso, é o meu orixá de cabeça, Oxóssi. Aqui, Oxum. Aqui seria os ibejes, né? E esse aqui é o grande, né? É minha joia rara, joia de Jeje, né? Da minha nação, que é o meu Rungeve, que a gente recebe só depois dos nossos 7 anos. Entendi. Bom, nosso tempo já está se estendendo. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui, né? Já quero agradecer de coração por ter aceitado o convite para a gente poder debater esse assunto que aqui no Brasil ainda é muito levado com preconceito, né? O pessoal não tem conhecimento, mas prefere julgar depois de ter o conhecimento. Quero agradecer de coração. Me perdoe se eu errei alguma coisa, pessoal. E eu gostaria que o senhor deixasse um cântico. Posso escolher? Sim. De Yansan, para a gente terminar aqui nossa entrevista da Consciência Negra. Agradecer mais uma vez o pessoal aqui do Rosses, né? Ao Marquinhos lá, o secretário da Cultura também, por ter nos preparado para a gente poder fazer aqui as lives. Esse ano a Aldir Blanc está de parabéns, toda a estrutura, a gente teve todas as informações. O Marquinhos também está de parabéns, o secretário da Cultura. E agradecer os meninos aqui do Rosses. E a gente vai deixando por aqui. Gostaria que o senhor terminasse aí com o cântico de Yansan, Oiá, que é a pessoa que segue Meuri, né? Que me adotou desde quando eu conheci o candomblé. Por enquanto é ela, não sou iniciada, a gente não sabe o que pode acontecer. Quero deixar também aqui registrado que amo o candomblé, não troco por religião nenhuma. Posso estar afastada, mas eu sei que eu vou voltar uma hora. Sinto falta. Dentro do candomblé eu só encontrei amor pelo orixá, tanto por Yansan, por Oxóssis. Hoje as coisas que eu tenho, a vida que eu tenho, foram através dele, né? Lógico, Deus em primeiro lugar e Yansan e Oxóssis que estão presentes na minha vida. Eu me sinto honrada de ser EQED, né? De ser suspensa como EQED.
Eu tenho muito que aprender, porque o candomblé você pode ficar 100 anos dentro do candomblé, você sempre Todo vai dia ter o você que aprende. aprender. Então, eu que sou um filhotinho, não sei nada, que eu não sei nada. Mas sou honrada por ser escolhida pelo orixá. Né? Isso é uma honra muito grande, ser escolhida como mãe, né? Como os olhos do orixá. Eked são os olhos do orixá. Exatamente. Tanto quanto estão em transe, é a gente que cuida, é a gente que troca, é a gente que leva, é a gente que traz embora, e é isso mesmo. É isso. O senhor pode finalizar então pra gente? Sim, quero agradecer o convite. Quero tomar a benção dos meus mais velhos, né? Deixar aqui a benção de meu pai, do Té José Almeida de Oxum, do Coecejá Nascer, né? A quem eu devo muito hoje, né? A ele. Deixar registrado aqui. E agradecer a todos, né, que estão envolvidos nesse projeto. E que Oxóssi abençoe, que Oiá traga sempre bons ventos, né? Que o Ludumare nos conceda uma vida longa, plena, com saúde. Axé, né? axé. Eparre beloiá minhansã olorum, eparre yansan. Oiá coron le oigueregue, jebé coron lá oigaragá, omobirim xalá coron le, oigueregue oiá comoreló. Oiá coron le oigueregue. Oiá coron lá, oi garagá, ó mobirim, xalá coron lê, oi gueregue, oiá comureló, oiá coron lê, oi gueregue. Jebé coron lá, oi garagá, ó mobirim, xalá coron lê, oi gueregue, oiá comureló, eparre beloiá minha solorum, eparre. Eparre. A gente que é Eked, né, e Ogã, a gente não recebe a força do orixá, né, no ori, mas quem é Eked, quem é Ogã, sente quando Yansan tá perto, e eu tô sentindo agora, né? A gente tem arrepios grandes, apesar de eu estar afastada, ela nunca me abandonou e nem vai, né? Muito obrigado mesmo de coração, agradeço, espero que a gente consiga fazer mais vezes. Voduna Dosji. Voduna Dosji significa obrigado, e a resposta é a O. Certinho. Aí, obrigada, viu?